verdade, Vitor Sérgio Rodrigues, esse era o jogo que a gente imaginava que podia ser equilibrado. Foi mais do que equilibrado. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro, Vitor Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Foi isso, né? Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e, no segundo tempo, conseguiu transformar o que era uma derrota. Não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo. Mas conseguiu transformar o controle de jogo, conseguiu transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também... essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim... A gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas, considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo. Rodando elenco, pensando em soluções. E nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados também importantes que a gente esteja vendo nessa Copa do Mundo de clubes, de times brasileiros ou até de times sul-americanos, assim. Enfim, de não europeus, até vou colocar aqui. Você tem várias estratégias de jogo, você tem várias formas de tentar um resultado interessante contra times que, teoricamente, são mais fortes que você. Aqui eu até acho que era bem parelha a coisa, tá? Pegando peça a peça e tal, acho que era bem parelha a coisa. Mas você tem várias formas e isso também é jogar. E a gente viu os brasileiros, especificamente aqui, não se apequenando, não resolvendo que o jogo já era jogado, que a gente já estava derrotado, só vamos perder por pouco aqui. Todo mundo querendo ir pro jogo. E quando a gente vai pro jogo, parece que a gente mandou bem, ô Renatinho. Boa tarde. Boa tarde, Tainá, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Cara, eu acho que é isso, e a gente falou até no de placa. O nosso nível subiu. A nossa liga hoje é mais forte. Hoje, e eu falei no de placa, o europeu que entrar meia bomba achando que vai ganhar o jogo do jeito que, na hora que quiser, como a gente viu em vários mundiais até aqui, isso vinha acontecendo. Ele vai tomar taca. Não foi o caso do Chelsea. Para mim, o Chelsea jogou no nível que tem que jogar. É óbvio que o Chelsea, eu tô com você, dava mais jogo, porque o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. O Chelsea vem de uma temporada ruim. Mas, assim, se esse jogo acabasse 1-1, eu ia falar que eu ia aplaudir aqui do mesmo jeito. Sim, sim. Porque, assim, quando como a gente fala... fez com o Fluminense. Exatamente. E com o quando a gente fala de desempenho, de imposição, de coragem para jogar... É o que você falou, existem várias maneiras de se ganhar e perder um jogo. O Botafogo ganhou do jeito que ganhou ontem, com uma distância maior, eu acho que das duas equipes, de desempenho, enfim. Mas o Flamengo jogou dentro do Chelsea. Foi totó, cara. Foi mesmo. Uma intensidade alta. Pra mim, o que tá mais pegando é isso. Como a gente tá conseguindo equilibrar a intensidade com os caras. Como a gente tá jogando... E assim, o Felipe Luiz, de novo, dando mostra do quão grande ele pode ser como treinador. As apostas dele todas corretas, o time, em momento nenhum, abriu mão do seu modelo. E ele falou isso. Agora, falar uma coisa, executar outra. E ele falou, a gente vai jogar o nosso jogo. O Flamengo é treinado para jogar esse jogo. Realmente não fazia sentido ele jogar outro jogo, porque você não sabe jogar outro jogo. Sim. Exatamente. Entendeu? É claro que jogar o mesmo jogo que o Chelsea, contra times que tecnicamente são muito bons também, você corre mais risco. Mas o Chelsea também corre risco. A questão é essa. Então, assim, é um nível de confiança que eu tenho visto nos brasileiros... que realmente, claro, o campeonato ainda tem muito chão para acontecer, a gente vai ver muita coisa ainda. Mas esse começo é arrasador. Esse começo é para empolgar. Tem muita gente empolgada que já foi pro outro extremo, assim, também tá uma loucura rolando aí. Mas assim, atuação zaça do Flamengo. Flamengo, líder do grupo. Palmeiras, líder do grupo. Botafogo, líder do grupo. Os 3 brasileiros que já entraram em campo na segunda rodada. Falta o Fluminense, que é amanhã, que pode também virar líder do grupo. E os 3 precisam apenas de um empate para confirmar a liderança e talvez nem precisem disso. Por exemplo, se o Esperance ganhar do LAFC hoje, o Flamengo já vai ser primeiro do grupo. Então... É o tamanho das coisas, né? É um ponto importante. Porque o Flamengo teria 6... Chelsea e Esperance poderiam chegar a 6,
Não, e aí o Flamengo leva vantagem sobre os dois Nos confrontos diretos. confrontos, né? Então o Flamengo, se o Esperance ganhar do LFC, o Flamengo já é primeiro líder, primeiro do grupo hoje. Ô, Ricardinho, como eu te conheço, eu já quero te chamar mostrando o que o Flamengo tá fazendo nas suas redes sociais. Porque você acha que o Flamengo ia perdoar o que fez o Chelsea lá, quando anunciou que ia jogar e tal, e meteu América no lugar do Flamengo? Pois o Flamengo foi lá e fez a mesma coisa. Botou que venceu de 3-1 o América. Aí falou, ops, no caso é o Chelsea mesmo. E fez muito bem. Boa tarde, Boa Ricardinho. tarde. não, tem que ir Help dentro. you. E o fim ali tá em espanhol, não tá? F-I-N ou M? M, que daqui que eu... Não, é daqui que eu tava vendo. Eu claramente não leio. Mas eu tô tudo que tá triste. escrito ali. Tô Tá triste. triste por quê? Comigo mesmo. Por quê? Porque eu falei que ia ser 2-1 de virada. E o Flamengo fez o terceiro. Não gostei. Mentira. 2-1 tava bom, né? Era o meu palpite. Na mosca, né? Fez o terceiro. Agora sim, o Felipe Luiz, o Renato falou, né? Que tem tudo pra ser um grande treinador. Eu discordo dele. Já é? Já é um grande treinador. O trabalho que ele faz no Flamengo é assustador. Ele pega um Flamengo que não vinha bem, um Flamengo que não andava com o Tite, e na mão dele esse time anda muito. Ganha uma Copa do Brasil, ganha o Campeonato Carioca, né? Que pro Flamengo virou uma grande rotina, ganhar o Campeonato Carioca, mas esse time joga bola. Assim, eu tenho nenhuma dúvida. Se o Flamengo enfrentar o Real Madrid, se o Flamengo enfrentar o Paris Saint-Germain, se o Flamengo enfrentar o City, se o Flamengo enfrentar o... Tem mais um europeu aí, grande, gigante, que tá Bayern. lá. O Bayern, ele vai jogar da mesma maneira. Ele não vai mudar a maneira do Flamengo jogar. Ele pode fazer o que ele fez hoje. Tirar um centroavante e colocar um cara para ajudar muito na marcação, como foi o Plata. Mas ainda assim um... Mas ainda assim um atacante. time ofensivo. Então, não espere ele tirar, de repente, o Plata e colocar o De La Cruz. Ele não vai fazer isso. Ele pode colocar o Bruno Henrique. Aliás, falando em Bruno Henrique, a gente sempre falou aqui da era Gabigol, né? Foi fantástica, maravilhosa. Eu acho que nós vamos ter que mudar essa era aí. Era Bruno Henrique. O cara continuou no Flamengo, ele não saiu e ele continua sendo decisivo. E ele o ano dele é continua ruim. sendo... E o ano dele não é isso que essas muito coisas. louco. Eu tuitei isso. É. Ele não tá jogando bem, E, Bruno cara, Henrique. ele é E decisivo. hoje ele decidiu o jogo. Ele Ótimo faz o jogo. gol, Ele é decisivo. ele Joga dá bem. uma assistência assim. Ele não vive o melhor momento da carreira dele. Mas ele joga como 9 quando precisa e joga bem, joga pelo lado. E ele tem que aproveitar bastante esse momento que ele tá vivendo, que eu não sei até quando ele vai continuar jogando. Né? Porque tem uma investigação em curso aí. Mas, assim, a era Gabigol, ela tem que ser mencionada. Mas a gente não pode esquecer do Bruno Henrique. O que o Bruno Henrique faz até hoje com a camisa do Flamengo é espetacular. De repente, essa Copa do Mundo de Clubes possa Nossa. recolocar. Ou E ele- colocar em um e outro começou os lugar dois jogos no banco, Bruno né? Henrique na história do Flamengo. Começou os dois Não jogos sei. no banco, né? É. Sai do banco os dois jogos. E Isso. hoje, cara, ele foi decisivo. E aqui, como me ensinou meu professor Vitor Sérgio Rodrigues, Ah. eu não sou poste. Eu mudo de ideia. Eu não sou burro. Eu mudo de ideia. Parabéns, Danilo. Tá jogando muita bola. Que é isso? Olha! Eu vivi É o pra primeiro ouvir da fila, hein? isso Pode da vir mais boca gente. de Mas Ricardo isso não quer dizer que ele tem que ir pra seleção. Martins. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tá jogando bola. Ai, ele muda que de ideia. delícia. Já ele muda de ideia Está também. aberta Gente, a fila para pedir. se ele desculpa continuar para- jogando Se você bola quiser, assim- vai aí nos comentários. É isso. Estou na fila. Se você, Ficha número 2. Se ele continuar jogando essa bola, por que não? Por exemplo, eu acho que o Thiago Silva é um jogador que ainda pode servir a seleção brasileira. Muita gente acha que não, eu acho que pode. Ué, joga muito. Eu vou ficar quieta nessa. Olha aqui. Você concorda comigo? Botar os ingleses na roda, disso a gente entende. E aí depois o Flamengo botou mais 3 pontos pro colossal clube de regatas do Flamengo. Que mais que o Flamengo zoou? Bota na tela, quero ver. Pegou a formiguinha de inseto ali embaixo pra botar e fazer a... Vida de inseto. A É o brincadeira. flick. Vida de inseto. Sabe, é isso. eu adoro esse tipo de coisa, eu acho muito legal, Eu muito adoro. bacana. Mas é o seguinte, a gente tem que lembrar que esse confronto pode voltar a acontecer dentro Eu também da acho. Copa do Mundo de Clubes. Eu Mas- acho legal, acho maneiro, só que se der uma ziquezira no segundo e for eliminado, vai ter que aguentar também. Mas aí eu vou dizer né? um negócio pra vocês. Eu Pode gosto, ser que eu hein? tenha... Não sei exatamente ainda, tá? Mas pode ser que eu tenha aprendido com o Pedro Certezas, que é... Vamos aproveitando enquanto curtir o dá. momento. Aí eu tô vai contigo, saber é se isso. vai acontecer outra É vez. isso, Aí é vamos isso, é ficar isso. aqui com medinho de aproveitar. Não, vamos ser felizes. Aliás, eles começaram errado, né? Porque quando sai o sorteio lá... Eles foi que não a gente sabem colocou. quem é quem? Agora, Eu, hein? Agora acho que eles conhecem o Flamengo. Eu vou te falar. 1-0 era injusto.
Quando o Chelsea faz 1-0, é injusto. O Flamengo jogou, quando deu 100 minutos de jogo? Com os acréscimos? mais, acho. O Flamengo jogou melhor os 100 minutos. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro. Então, é isso que chamou a atenção. O Flamengo conseguiu manter uma regularidade. Ele cai, eu acho que depois Inclusive da... física, né? Mas depois da parada Que é técnica uma questão, eu ali, acho, né, da temporada depois da do parada Flamengo. técnica Poderia. até baixa um pouquinho. Mas assim, ele conseguiu manter uma regularidade, que é algo que a gente vem cobrando durante o ano. De o Flamengo, às vezes, fazer um tempo bom e outro tempo cair. O próprio jogo contra o Esperança... Contra o Esperança, exatamente. O Palmeiras oscila... O Flamengo oscila no próprio jogo. É. E hoje não, cara. Hoje o nível... Mas é questão de mobilização também. O confronto que você tem, Mano, né? você vai pegar o Chelsea, é dentro dos caras. É dentro, Vamos- dentro. Você já trabalhou em clube. Às vezes tem esse problema. Às vezes e às não. vezes sempre é. direto, cara. Assim, porque eu vou te falar. o cara sabe Um que jogo é mais desse fraco. tamanho, e aí é os onde caras tá o olham e perigo. falam, esse palme aí, o que esse palme aí? Os caras ficam, mano, tô falando pra você. Os caras começam, pô, tem umas histórias muito Eu boas sempre disso, falo cara. lá do vôlei, né? Que o Zé Roberto Guimarães dizia que quando o Brasil ia enfrentar seleções mais fracas, ele trocava. Ele não isso. botava as titulares. Porque ele tem fala, por ruim a titular, também. Atenção, né? a titular quer fazer gracinha, de gracinha. É isso. E aí eu me aborreço que eu falo, eu já começo logo com a reserva. Pra ela poder jogar. Pra ela jogar. E tem por ruim também, já ouvi jogador. Como é que ele tá perdendo esse time? Vocês são loucos no intervalo? Porque entrou no jogo achando que vai jogar de qualquer jeito. Eu volto a falar. Essa primeira fase de Copa do Mundo, eu tô curioso pra ver se esses confrontos Mata-mata. voltarem a acontecer. Perfeito. É isso. Porque os caras estão vendo que Não é o buraco que eles mais imaginavam. embaixo, É mano. isso. Os caras vão ter Porque que eles esticar tão a corda no mata-mata. Exatamente, Vai porque ter que eles estão esticar há a corda. anos jogando no final de Mundial e ganhando, exatamente. agora não. E foi esse Chelsea o último a perder, pra né? vocês, rapaziada. É bom, eu vou dar a dica, é bom dar uma olhada no resto do mundo, que a Europa não é o único lugar no planeta, não. Mais um post, botaram os ingleses na roda, dezembro de 81, junho de 2025. É porque tem a música, né? Ô, Vitor Tem Sérgio, a música, né? qual colocou mais na roda? Eu não vi, eu vi lapsos do jogo de 81. Eu não gosto desse tipo de comparação, porque um valeu o título e o outro é um jogo de primeira fase. Que eu também, se torcesse pro Flamengo, já ia Que dizer, eu- eu sou quase campeão mundial, ganhei do europeu. Se lascar. Eu não gosto, mas acho que o do Liverpool foi mais. Foi mais na roda? Não, O e- Liverpool Flamengo acabou o jogo com 35 minutos. né? Entendi. E aí Não, aquilo, né? Aí eu concordo Liverpool, com o Vitor. Flamengo. É vale taça, né? Vale. Sim. Taça. Se esse sim, jogo de valeu hoje taça. vale taça, a gente pode fazer essa comparação aí legal. Eu Né? não faria. Eu não faria essa daí, mas... Porque 81 é Vai fazer mágico, tudo né? que der, Não, né? Até porque você equipara, né? O 81 é tão, Sim. é É tão mágico. Não, mas é mágico porque não que equiparou- ele virou uma música. É isso. Mas quando você bota os dois ali... Mas é porque foi mais uma vez um confronto contra o inglês. Tudo bem, mas então, botou o inglês na roda que lá, o botou o Flamengo inglês na dominou. roda lá. Eu não O que me faria- deixa empolgadão tudo bem. foi dentro, tudo cara. bem. E Eu a não distância- e a faria, distância eu não das duas faria, épocas é diferente. falando no Sim. sentido aqui de não querer ser chato, apesar de muita gente achar e tá tudo bem, eu não faria porque acho que tira um pouco do peso do dezembro de 81. Perfeito. É por concordo, isso. concordo. Eu acho que tira um pouco do peso do dezembro de 81. Sim. Acho que você pode fazer outro tipos de Brincadeira. postagem, De brincadeira. de brincadeira, de valorização, de coisa, sem incluir dezembro de 81. Perfeito. Esse né? de 81 Eu vou- é o é, bagulho dos dezembro de caras. 81 tá É no... o- Mas tá, agora eu vou né? ser xingado É pelo isso. torcedor rubro-negro. Preciso pra Filadélfia. Mas já teve a volta de 81, né? Teve já. também. É- Mas a gente tá levando vantagem no No confronto direto. direto. Vamos, aliás, No 3x1. depois 3 a o 1. Vaz vai trazer aqui dos brasileiros, desde 2019, qual é a situação, tá? Contra europeus. Vamos pra Filadélfia, porque o Monique Daniel traz pra gente tudo, que ela acompanhou pro lado dessa vitória do Flamengo por 3-1 em cima do Chelsea. Fala, Monique! Bom, como tentar contar para vocês, né, o que aconteceu, o que a gente viveu aqui no Lincoln Financial Field nessa tarde de hoje. Um jogo que começou super tenso para o Flamengo, com uma falha ali do Wesley que acabou ocasionando o primeiro gol da partida, o gol do Chelsea, mas depois uma grande virada do rubro-negro, uma vitória super contundente, o último brasileiro que faltava enfrentar europeu e consegue uma vitória de virada. Logo de largada, o Felipe Luiz traz uma escalação diferente que gerou muita apreensão em muitos torcedores, com o Danilo na vaga do Léo Ortiz, o Wesley na direita, o Plata na frente, e acho que a gente pode e deve elogiar, né, a atuação do Felipe Luiz no banco de reservas nessa partida de hoje. Foi um Flamengo superior o tempo todo, um Flamengo que sofreu por alguns minutos depois que leva o gol, precisou se reencontrar na partida, mas foi um Flamengo que controlou as ações e com a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo, conseguiu buscar essa virada para cima do Chelsea. Até o Alciano, né, a estrela do Felipe, ele entra 3
3 toques na bola, toque de calcanhar e faz o terceiro gol do Flamengo. Terminou com a torcida do Flamengo cantando olé, completamente em êxtase aqui no estádio. E essa é uma vitória que coloca, né, o Flamengo em outro patamar dentro da competição, porque tem a possibilidade de se classificar em primeiro do grupo e isso é muito importante para fugir de um adversário mais complicado na próxima fase, no início do mata-mata. Então, uma tarde assim que acho que nem o rubro-negro mais otimista imaginaria, com aquele roteiro que o torcedor adora, vitória de virada, e do jeito que foi, o rubro-negro sai daqui muito feliz, e o Flamengo também, né? A gente vai ouvir os jogadores em breve e entender o outro lado, né? Como eles viram dentro do campo essa partida, mas o meu depoimento, né, de onde eu fico, que é perto da torcida, no meio da arquibancada ali, realmente foi um cenário assim de alegria absoluta dos torcedores e de muita empolgação depois que o Flamengo conseguiu a virada. O Bruno Henrique, que já era um jogador muito importante para esse clube, hoje ganha um pouquinho mais de importância nessa história, é muito decisivo, entrou e mudou o jogo para o Flamengo mais uma vez. A gente vai acompanhar tudo e trazer a repercussão dessa partida nas redes da TNT Esportes. Boa, Monique, obrigada pelas informações. A Monique falou aí do Felipe Luiz, não sei se a gente já tá aí com o post no ponto, eu acabei de mandar pra produça, porque vendo aqui as redes sociais, pode botar ele na tela então, o Felipe, imaginou que a FIFA tenha apostado e o Felipe Luiz tenha aceitado a collab. Vai explodir, hein? O Felipe Luiz, é a fotinho do Felipe Luiz, postado pela FIFA, mas não é a foto que eu quero aqui que vocês se atentem, porque vocês conhecem bem a cara do Felipe Luiz. É a legenda. A legenda é um cérebrozinho. Eu gostei do terceiro comentário. Qual é o terceiro comentário? Ô, Renato. Daqui eu não enxergo. Aí Você pode tu me falar complica. ou não? Não, Chelsea é minha pi. Ah, Essa hora aí não Foi. tá podendo, infelizmente. Cuidado que vai tomar bronca, hein? Pois é, então. Mas eu achei interessante aqui, tá? Tira isso aí. A FIFA... Deixa. Não, pô, é a legenda do negócio pra mim. Aquele cérebro. A FIFA colocando, pra mim, representa. E aí, eu quero ir pra escalação, porque a Monique pontuou isso também, em relação à decisão do Felipe Luiz, então acho que tem tudo a ver. Ele tira o Varela e coloca o Wesley. E aí, o Wesley erra no gol que o Chelsea faz, no gol que o Chelsea abre o placar. Aí erra fica primeiro e depois leva uma falta de sorte, né? Isso. Ele erra primeiro, depois tem uma falta de sorte. A primeira ali isso, eu pra- achei que foi muito mais azar do que Na qualquer segunda, outra quando coisa, bate na cabeça coitado. deles. Mas a primeira na ali. primeira era uma bola muito É que eu falei pro rápida, Renato, com- tem que dar um muito bico pra qualquer lado. rápida. Dá um E- bico pra Assim, Mas ele qualquer tentou lado. pra qualquer lado, e aí pegou no cara. Então, é que depois do gol, que a bola tá, a câmera vai no Wesley, e aí tem o Jorginho chegando Isso. dele e faz Dando assim, ó, moral. ele faz assim, ó. Não, mas ele Ele dá moral, mas cobra, depois ele fala, ó. Dá o bico pra dá cima, o bico né? pra É frente, isso, que é ele isso. tenta dar o passe. Se É, ele tem tentasse perfeito. dar o bico, acho que... Sim. acho que- E depois da. Mas da legal falha, o Jorginho. foi uma falha, mas não Legal foi. o Jorginho O falou. Cucurella, É isso. meu parceiro, não aguentava mais. Era toda hora ele. Apesar do Ele até, Jorginho... eu acho que logo depois, a gente falou um pouquinho sobre isso até na redação, logo depois do erro, Sim. ele sente ali uns 10 minutos, Ele fica de 15, 5 a 10 quem minutos sabe. meio desestabilizado. Isso, Aí depois entra no jogo. dando mais um passo lateral, mais um pouquinho passo Até pra pra trás. readquirir a confiança, né? Mas E eu depois, acho muito maluco, legal. que ele O volta pro Jorginho jogo. chega mesmo, faz assim, mas depois você vê ele falando: esquece, irmão, vambora, já passou. É. E aí, você ter um cara desse peso do time ajuda muito, né? Mano, o cara acabou de chegar, já tá. Pá. Naquele 7-1 não teve um filho da mãe pra fazer isso. Fazer isso o quê? Mas é lindo. Parar o jogo, jogar a bola pra fora, Não, mas dar não foi moral isso que o pra Jorginho embora, fez, não esse esquece, maluco. tá bom. Nada a ver Eu tentei. uma com a outra. Danilo, que entrou na vaga de Léo Ortiz, e essa aqui eu vou falar pra vocês que me chamou a atenção, Muito. tá? Porque o Léo Ortiz tá jogando muito bem. Essa daí, eu não sei se o Felipe Luiz já falou, vai falar. Essa daí... Vamos dar crédito? O Monique disse que... Posso dar crédito? O menino que tava fazendo a transmissão na Globo, alguém sabe o nome dele? Ah, O eu não repórter tava que tá lá? ouvindo. O Richard. Correge. Ah, o Richardson. Richard. Correge, né? Correge, pode ser. Pode ser, Marcelo correge. corrige. Ele disse que a informação que ele teve é que a troca foi por causa de velocidade. Que o Danilo seria mais veloz que o Léo Ortiz, por isso que ele faz a troca. A Monique disse que o Léo Ortiz, pelo menos Pode inicialmente, não sentiu É nada. isso. Os Então não dois era são nada muito bons físico, médico. de distribuição, de primeiro passo. Ah, Mas eu tenho minhas velocidade, dúvidas se o talvez. Danilo é mais veloz que o Ortiz. viu? Foi o que o Correge falou. Eu acho que Mas você, inclusive. eu acho que se você falar que o Danilo tá mais acostumado com o tipo de confronto, já é um cara mais rodado e tal, e aí eu acho que é um. Pode ser. Ele faz o gol ainda. Aí Léo Pereira continuou, Ayrton Lucas continuou, a gente achou que, quem sabe, podia ter vindo o Alexandro. E aí é outro ponto que a gente pode tentar depois falar com a Monique. A informação, pelo menos, era que o Alexandro Sim. estava à disposição, mas não foi a ideia.
Aí continuou com Pulgar e Jorginho, continuou com Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo, e aí tirou o Pedro e veio com o Plata. E aí, eu imagino, Vaz, que pode ser aqui 2 motivos, né? Pode ser porque o Pedro não estava entregando tanto, mas também pode ser pelo que o Plata agrega em relação ao Pedro, né? O Plata é um jogador que meio que reescreveu o seu início de passagem do Flamengo. No começo era um jogador muito afobado, muito, sei lá, querendo abraçar o mundo. Atropelava a bola. Atropelava a bola. Às vezes ele chegava antes da bola, às vezes isso, ele... é Então, Ele assim, é muito rápido, né? então aí depois ele foi acalmando um pouquinho e acho que o Felipe Luiz tem boa participação nisso. Nesse ano, o Plata já é um jogador que faz mais de uma função, cai no lado, joga por trás do centroavante, joga de 9, ataca a profundidade como ele fez hoje. Então acho que o Plata estando bem, acho que ele, até o Pedro voltar no ritmo, vai lembrar, o Pedro entrou no final já pra gastar 2 tempo, minutos, né? praticamente. Pra gastar tempo. Então assim, acho que o Plata fez, acho que pra mim, um jogo muito bom, cara. Eu também. Atacando a profundidade, puxando, subindo pressão. Então, acho que a entrada do Plata fazia todo sentido. A entrada do Wesley, num primeiro momento, eu achei que era uma invencionice do Felipe. Eu achei. Falei, entrada cara, do Wesley. Wesley na direita. Eu achei que era, mas depois acho que fica muito claro, né? O Cucurella, ele é um lateral muito físico. Ele é um lateral de muita entrega. Então, nas duas metades, você ter o Wesley, que tem uma capacidade física maior, então, e depois dele falhar, ele tem ali esses de 5 a 10 minutos de uma instabilidade, depois ele entra no jogo de uma maneira, tem umas 2 ou 3, aquele 1-2 ali, de tocar e receber na frente, uma delas o Pedro Neto faz uma falta que ele ia entrar na área, o Gerson estava vindo livre, se ele rolasse o Gerson ia ter o visual, então depois o Wesley cresceu muito, e no segundo tempo o Wesley cresceu muito. O Wesley recebeu umas 2 ou 3 bolas espetadas lá na lateral, que ele conseguiu se desenvolver. Então, assim, acho que no fim ficou claro, e por isso que o Felipe Luiz conhece muito mais de futebol do que a gente, é que a entrada do Wesley fazia sentido. A do Danilo, realmente eu não... Pra mim foi uma coisa muito surpreendente. E acho que o Danilo jogou bem, acho que o Danilo tem jogado bem como zagueiro do Flamengo. Mas o Léo Ortiz também. Sim. Então, essa daí tem vamos 3 ver. zagueiros jogando bem. Você Tem pode 3 até zagueiros fazer, jogando bem. se Vamos quiser, uma hora, 3 zagueiros. Né? Então tem que ver o que ele falou em relação ao Danilo, mas a do Wesley eu entendi e a do Plata também.